Olá, boa tarde. Então hoje aqui, especialmente às 4 da tarde, era para ter sido 1 da tarde, mas o meu amigo convidado não podia, senhor Bruno Jones. Cadê ele, aliás? Então, nosso assunto é legal hoje, né? Saída para a tristeza e a confusão mental. O que fazer? Cadê o Bruno Jones? Está aqui. Onde está aqui? Request. Aqui. Oi. Vai rolar, vai rolar. Aru, Oba! Aru, Oba! Aru. Cheguei Beleza? nessa bagaça, E aí? beleza? Mais Beleza? uma vez juntos aqui para falarmos de coisas que gostamos. É, sempre, né? Aí sim. É isso aí. O pessoal tá entrando aí, minha filha tá tentando entrar ali também na live, ó. Deixa entrar. Tá presa ali do lado de fora, foi barrada. Solta o monstrinho. É, se soltar um monstrinho não tem live. Pô, eu tenho dois monstrinhos aqui agora, dois gatos novos. É, gato é bom em dupla, Fato. Um faz companhia pro né? outro, mas também os dois, quando estão que estão. É, tem noite que tem que apartar as brigas tudo. Sim, é. Então, nosso tema hoje tá bom, né? Tá, hoje o tema é, como que a gente pode dizer, é um tema que abrange todos nós, né? É um tema que em algum momento algum de nós já passou por ele ou está passando por ele. E ainda bem que nós temos um grande, se não o maior exemplo de todos dentro da tradição do yoga, que é Arjuna. Arjuna é, né, o cara que está passando pela maior tristeza da vida. Não à toa, o primeiro capítulo da Bhagavad Gita se chama Arjuna Vishada Yoga, né? Essa porção da Gita, esse capítulo da Gita que fala sobre Vishada, ou seja, que fala sobre a tristeza de Arjuna. E Arjuna somos todos nós. Todos nós somos aí pequenos Arjunas que estão diante de uma situação que é: a gente quer fazer uma coisa, mas tem que fazer outra coisa. Todo dia eu acordo e falo assim: quero ir surfar, e depois eu me lembro que não, tem que trocar as fraldas da minha filha antes de surfar, tem que dar café da manhã, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, antes de simplesmente fazer o que quero. Então, Arjuna está numa encruzilhada, obviamente, muito pior do que essa que eu falei, né? Porque essa que eu falei é uma maravilha. Ou você vai surfar ou você vai cuidar da sua filha. São duas coisas maravilhosas, não tem por que sofrer por causa disso. Mas Arjuna, sim, está, digamos, num mato sem cachorro, num beco sem saída, o que a gente quiser chamar, que é: ele tem que matar a própria família, né? E a Bhagavad Gita, ela só acontece por causa disso. Porque se Arjuna tivesse que matar uma galera que ele não gosta, que ele não vai com a cara, E a tem tor... também, aliás, né? Também a... tem. tem. A torcida do time adversário, whatever. Mas quando Arjuna, né, todo pimpão, vai lá para frente, ele pede para Krishna: Krishna, me leva ali para frente do campo de batalha, que eu quero ver essa rapaziada aí que eu tenho que matar a partir do momento que a guerra começar. E aí, na hora que ele chega lá na frente do campo de batalha, ele dá de cara com o avô dele, Bhishma, ele dá de cara com o professor dele, Drona, ele dá de cara com outras várias pessoas que ele gosta. E, obviamente, mesmo que ele não goste lá tanto de Duryodhana, por tantas coisas que ele já fez ali
né, na vida dele, né, para quem já leu o Mahabharata, vai saber de todas as artimanhas que Duryodhana fez ali com Arjuna e seus irmãos. Mesmo assim, ele olha para aquela galera que são os primos dele e fala assim: cara, realmente não quero matar vocês, porque mesmo que vocês tenham feito toda essa cagada para cima de mim, não vale a pena. Não vale a pena acabar com a vida de vocês. Mesmo que eu tenha me comprometido com uma vida inteira de dharma, ou seja, de fazer aquilo que é justo, é adequado, e vocês tenham cagado e andado, principalmente Duryodhana, né, no caso, tenham cagado e andado pro dharma em troca de um simples reino, essa não é a minha escolha. A minha escolha parece ser agora querer abrir mão de tudo isso que eu tenho direito, na verdade, e do próprio Dharma, ou seja, daquilo que devia ser feito, e simplesmente deixar vocês aí, né? Deixar que vocês tomem conta desse reino, já que é isso que vocês querem. Dane-se, pode ficar com tudo, porque eu não quero esse fardo para minha vida. E ali, Krishna está olhando, né, para esse discurso de Arjuna, né? Porque Arjuna gasta o capítulo inteiro, o primeiro capítulo inteiro da Gita, só para choramingar nos ombros de Krishna. E gasta ali também mais uns 10 versos no início do capítulo 2 para continuar choramingando nos ombros de Krishna, até que Krishna olha para a cara dele e fala assim: filho, eu não estou acreditando que você está falando essas coisas para mim, porque, para começar, você é um guerreiro, você é um kshatriya. Você tem um papel dentro da sociedade que é defender o Dharma. E defender o Dharma não é defender o Dharma, porque o Dharma, por si só, ele não existe, né? Você tem que proteger as pessoas que dão valor ao Dharma. Então, você tem que proteger o Dharmi. Então, essas pessoas que estão aí no teu exército, né, que se aliaram a você, exclusive eu, Krishna, né? Cara, você tem que defender a gente, porque se esse exército de cá, ou seja, o seu, for aniquilado, estas pessoas que estão a favor do Dharma, como é que transmitirão para as próximas gerações? Não haverá transmissão do Dharma para as próximas gerações, porque o Dharma não é um livro que você compra na livraria, estuda e fala: agora eu entendo sobre o Dharma e vou segui-lo. Não! Você precisa que esse Dharma seja transmitido para as pessoas, para as gerações seguintes. E você é o cara que representa isso aqui. Então, você está com um problema. E este problema chama-se confusão. E esse é outro tema aqui da nossa live, né? Que é como a gente consegue se libertar desta tristeza. Você só consegue se libertar da tristeza a partir do momento em que você consegue se libertar da confusão na sua mente. Porque uma coisa é importante que todo mundo saiba: você não sofre à toa. Não existe sofrimento à toa na vida. Portanto, não existe tristeza sem razão na vida. Não existe. Você só sofre ou você só fica triste por causa de uma coisa, de alguma situação, de algum objeto, de alguma coisa. Ou seja, toda tristeza ou todo o sofrimento que existe sempre é relativo. E a partir do momento que você consegue se dar conta disso, ou seja, a partir do momento que você consegue entender que, opa, eu só estou sofrendo por causa de alguma coisa muito pontual, por causa de alguma coisa muito específica. E se você consegue entender nesse processo que existe uma identificação com esta coisa, ou seja, ou você
abraçou, absorveu, admitiu para si mesmo o atributo, a qualidade daquele objeto com o qual você está se relacionando está te deixando triste, ou você absorveu, você assumiu para si mesmo a qualidade daquela situação que você está vivendo. Portanto, todo o sofrimento, ele tem uma causa específica. Mas para identificar essa causa específica, é necessário que você investigue. E aí, eu vou soltar a bola para você agora, deixando um trocadilho védico. Por quê? Porque o capítulo 1 da Gita se chama Arjuna Vishada, ou seja, a tristeza de Arjuna. E no capítulo 2, nós poderíamos chamar o resto da Gita, do capítulo 2 para frente, de Arjuna Vichara. Porque o momento no qual Arjuna começa a deixar a tristeza de lado e se torna um questionador. Ou seja, Vichara em sânscrito significa questionar. Ou seja, ele começa a questionar. De onde é que está vindo essa tristeza? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu fui tomado por todas essas emoções que me fizeram cair aqui na minha carruagem de bunda no chão? Meus pelos do braço estão todos arrepiados. A minha cabeça, a minha mente está zonza. Porque esses são todos os sintomas que são descritos ali na Gita, né? Ele conta isso para Arjuna. Arjuna, eu estou suando frio. Eu estou com os pelos do corpo arrepiados. Eu estou zonzo. E Krishna olhando para a cara dele, né? E aí, como é que a gente se liberta dessa confusão? Vichara. É quase covardia, né? Citar Arjuna mais especificamente, porque nada como uma boa perspectiva para a gente perceber que a gente não está tão ferrado assim quanto a gente imaginava. Rapaz, seus gatos estão latindo. Tá, aqui às vezes tem de tudo aqui hoje. Impressionante como dá para ouvir tudo lá de baixo. Estou tipo no quinto andar aqui, mas hoje tá que tá. Queria saber onde tem um fone de celular, mas não sei não. Então vamos ter que conviver aqui com... Daqui a pouco vamos ter um tucano aí, sei lá. Mas é muita covardia, porque nada aí, falei? Olha, só as maritacas passam correndo aqui, só vão invadir aqui. Aí, porque nada é como uma boa perspectiva, né? Então assim, não, porque eu tô aqui morrendo de dor na perna. Aí tu vê um cara sem perna. Assim, né? Ops. Né? Você tá, não, porque eu tô triste porque tem uma infiltração na minha casa. Aí tu vê o cara sem casa, né? Então, Arjuna é um bom exemplo, porque para quem não sabe, né, chegou nessa situação de estar no meio do campo de batalha, que entre dois exércitos que são formados pela mesma família, porque, assim, esse cara foi vítima de um novelão mexicano aí bizarro que envolve tudo. A usurpadora, porque o que acontece é uma usurpação. Né? Exatamente. A usurpadora mesmo. Tem tudo, acho que não tem drogas, mas o resto tem sexo, violência, parente casando com parente, que descobre que é amigo, tem tudo. É muita treta. É muita treta, infinito. E mesmo assim, ele vê, porque o ponto né, a disputa é por um reino, que era de direito deles, dos irmãos, e não só foi tirado deles, como com um acordo bem do horroroso, né? Olha só, o negócio é o seguinte. Consegui esse lance aqui. Se vocês quiserem ter de volta, aliás, eu vou devolver para vocês. Eu vou só brincar aqui. Esses 13 anos eu vou brincar, já que eu consegui. Então eu vou brincar de rei. Vocês vão passear, ver se eu estou na esquina, na floresta, de preferência. E no fim desses 13 anos, no 13º ano, vocês vão se esconder. Vamos brincar, vamos mudar a brincadeira. A primeira brincadeira é me esquece, durante 12 anos. No 13º ano, a brincadeira é esconde-esconde. Se a gente te achar, vocês têm mais 12 anos pela frente da outra brincadeira do me esquece. Topa, não topa, que pena, valeu, tchau, abraço. E passa isso tudo, na real. Inclusive, o 13º ano é um perrengue. A Arjuna vira até mulher.
né, para se esconder melhor. E aí ele volta, então lá, opa, ufa, né? Haha, foi legal, só que não, me dá o reino aí de volta, não dou nada. Mas como assim você tinha combinado, tô nem aí? Se você quiser o reino, você vai ter que tirar na marra. Não, mas aí a gente vai guerrear a família, eu não tô nem aí. Já falei, tá falado, tchau, beijo, me liga, guardas, levem esse impertinente daqui e a gente se vê outro dia ali no campo de batalha, beleza. Aí, quando chega lá, justamente, né, o Christian, por favor, você dirige ali meu carrinho ali no meio do campo de batalha, que eu quero ver a cara dessa galera aí, que eu vou flechar todo mundo, transformar todo mundo num paliteiro, quero ver quem vai ser o primeiro. E aí, justamente, você falou, começa a ver ali, uma galera que não era malvada, né, digamos assim. A galera não estava mal intencionada, estava apenas, por força das circunstâncias, estavam do lado errado da questão. O avô, né, o patriarca da família. Lembrei de outra tela, Laços de Família. Laços de famílias. O avô, né, o patriarca da família, o mestre de armas, outros primos, outros reis, amigos, todo mundo ali preso por causa do compromisso. E aí começa a ter um questionamento justamente por que esse exemplo é bom. Porque existe um estado de tristeza causado por uma confusão mental. Eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero fazer. Eu me vejo forçado a fazer uma coisa. E, na verdade, esse chororô todo aí do final do primeiro capítulo, depois começa a falar quem está do lado de cá, quem está do lado de lá, quem sobra a concha fulana de tal, quem pega a guarda das contas, toca o tambor, não sei o quê. E aí começa a dizer assim, né, esse todo chororô, meu Deus, eu vejo meu avô, mestre armas, e não será injusto matar aqueles que só me deram, né, a minha família? Será que, né, aqueles que um lugar no inferno especial é reservado àqueles que matam o próprio mestre? E não será melhor, né, me abster do confronto e morar na floresta e não sei mais o quê? Tudo isso para tentar justificar e conseguir apoio para fazer uma coisa que não se deve fazer. E se Krishna tivesse dito assim, quer saber? Tem razão, simbora. Ele tinha ido. Ele tinha ido. E aí, o que muito surpreende as pessoas, na verdade, ali, é que ao invés de Krishna ir na onda, ele faz exatamente o contrário. Que a pessoa é tão bem construído o discurso que a pessoa acaba indo na onda dele. Fala assim, não é melhor me abster nesse discurso, paz e amor, vender incenso no ônibus, deixa para lá, quem precisa de reino, nós não vamos viver prazeres banhados de sangue, uma coisa bem melodramática mesmo, estilo indiano, deixa para lá, vou para a floresta, todo mundo podemos viver em paz, amigos e etc, essa coisa toda. O cara que lê começa a se identificar com esse discurso de Arjuna. Realmente, deixa para lá, essa história de reino, não está com nada, de riqueza, não está nem aí. Deixa os parentes viver, né? Live and let live, deixa quieto, não sei o quê. E aí, muito surpreso fica depois, quando Krishna, no capítulo 2, fala assim, mata todo mundo! Então, né? Assim, como assim, velho? Tá mandando eu matar o meu avô, não sei o quê. Inclusive, você tem que matar esse cara primeiro, porque senão ele vai acabar com a gente. Né? Se você não matar o seu avô, ele vai destruir eu, tu e o exército inteiro. Porque, assim, só para te lembrar, esse velhinho aí, barbudo, ele é poderoso pra caramba, imortal. Então, assim, né? Tá feia a coisa, né? Se quiser. Tá feia a coisa pro nosso lado. Então, se tu não fizer alguma coisa, assim, as chances de vitória são bem pequenas. E a voz de Krishna, na verdade, é a voz da razão, né? E quando a gente fala justamente sobre isso, confusão mental e tristeza, é preciso a gente falar sobre sentimento, né? Sobre como o sentimento ele é lícito, e aliás é dito ali, fala assim, você está tendo sentimentos lícitos sob razões ilícitas. Tá? Então, como que o sentimento, ele muitas vezes não é uma boa régua, né, para medir ações, né? A questão é que
Existe ali, o que eu estava falando, existe ali o momento no qual Arjuna se confunde com a própria emoção, que é o nosso problema, que todo mundo está acostumado, né? Porque quando a gente está triste, a gente não consegue ver ali a luz no fim do túnel. Então, o que, que a gente começa a achar? Nós somos o cocô do cavalo do bandido, nós somos as piores pessoas do mundo, eu nunca vou sair dessa situação. Ou seja, a gente perde total clareza e objetividade em relação à vida. Que é, vamos ser objetivos e claros, galera? Quando é que você, pela última vez na sua vida, ou quando é que aconteceu na sua vida, de você acordar sentindo uma coisa e dormir sentindo outra coisa? Quando é que você acordou alegre e dormiu alegre? Igualzinho. Sem ter passado por todos aqueles emojis de emoções ao longo do dia inteiro. Né? Então, a gente acorda às vezes de mau humor, meia hora depois está de mau humor, daqui a pouco está ansioso, está com medo de alguma coisa, está com raiva daquilo outro. Quando a gente tem objetividade e clareza, a gente consegue enxergar as emoções passeando pela paisagem da mente. A gente vê claramente todas elas ali. Agora, quando uma dessas emoções tem um pano de fundo, digamos, um pouco mais intenso, né? Digamos, aconteceu ali alguma coisa muito trágica na sua vida, alguma coisa muito mais séria, sei lá, você levou um pé na bunda do seu namorado, da sua namorada, e aí o que você pensa? O mundo acabou. Eu não consigo viver sem ele, sem ela. Eu não vou ser mais feliz. Quem nunca passou por isso? E uma semana depois você já está lá, ó, uhul! Fila que segue, vamos embora. Vamos para a próxima. Então, obviamente, naquele momento em que a situação acontece, muitas vezes eu sou engolido pela situação e assumo para mim mesmo as qualidades dessas emoções. E ali, quando eu assumo a qualidade da emoção, eu deixo de estar triste e começo a me ver como um ser triste. E ali, quando eu me vejo como um ser triste, eu estou atribuindo a tristeza como a minha natureza. Ou a ansiedade como a minha natureza, ou a raiva como a minha natureza. E eu estou falando só dessas emoções que nos causam problemas, tá? E assim, na verdade, não existe emoção positiva ou negativa. Essas emoções, elas fazem parte dessa ordem, da ordem do universo. Imagina qual seria a graça da vida se você não tivesse uma ansiedade, se você não tivesse uma raiva, se você não tivesse um medo. Todas essas coisas são importantes na vida para que você comece a repensar a sua forma de agir, a sua forma de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as outras pessoas. A raiva, muitas vezes, né? Essa é uma frase que a gente usa, que a gente ouve muito, né? Sendo professor de yoga. Ai, professor de yoga não pode ter raiva. Gente, se eu não tiver raiva, eu sou incapaz de talvez modificar uma situação com a qual eu estou indignado. Eu não vou precisar usar a minha raiva de uma forma destrutiva, mas eu posso pegar a minha raiva de uma forma muito construtiva e transformar coisas extremamente importantes na vida. Portanto, não existem emoções que são negativas ou ruins. Todas elas são importantes nas nossas vidas. Mas o problema é esse. O problema é que eu me confundo com a emoção e não me vejo mais como um experienciador daquela emoção ou de um experienciador de uma situação X, Y ou Z. Mas eu assumo aquela emoção como se fosse o que eu sou. E quando eu assumo essa emoção como se fosse como eu sou, eu não consigo sair dela. Porque eu sou essa forma da raiva, da tristeza, do sofrimento, tatati e tatatá. Alguém fala que um guru não atinge essa neutralidade? Não, não atinge essa neutralidade. Vou te contar um caos aqui sobre o nosso guru até mesmo, Swami Dayananda. Swami Dayananda,
foi um grande mestre do Leandro, que estudou com ele, de mim, eu também estudei com ele, e obviamente da nossa professora Glória Arieira. E aí, nesses anos que a gente foi estudar com o Swami Dayananda, na verdade nem foi uma história com o Swami Dayananda direto, foi a Glória que me contou essa história, o Swami Dayananda ficava extremamente irritado e indignado com o trabalho dos missionários na Índia. Os missionários cristãos na Índia faziam um trabalho de conversão nas pequenas vilas da Índia, destruindo a cultura hindu, destruindo a própria tradição védica, convertendo crianças e famílias em cristãos. E ele ficava, então, extremamente irritado. Só que a irritação do Swami Dayananda passava em 5 minutos, enquanto a minha, ou a do Leandro, ou a sua, que fez essa pergunta, talvez passe em uma semana, um mês. Porque uma pessoa com mais clareza, como um mestre ou um guru, como foi a palavra que você usou aí, ele tem muito mais clareza e objetividade para olhar para aquela situação e falar assim, como é que eu resolvo essa situação? Resolvo desse jeito. Pronto, passamos para a próxima questão. Nós não, nós ficamos remoendo a questão por muito, muito tempo, ruminando a questão por muito e muito tempo. E aí a gente fica preso, fica sofrendo e não conseguimos andar uma casinha para frente nesse jogo da vida. Portanto, é necessário conquistarmos essa objetividade e esta clareza. E citando aqui, mais uma vez, esse exemplo que a gente começou usando, que é o exemplo da Gita, o exemplo de Arjuna, a Gita é um Shastra, é uma obra, um texto, se assim a gente pode chamar hoje, porque está na forma de texto, que fala sobre Karma Yoga. Um dos temas principais dentro da Gita chama-se Karma Yoga. E Karma Yoga significa o seguinte, pegue tudo aquilo que você faz na sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos familiares, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, tudo o que você faz na vida, porque isso é karma. Karma significa ação, agir. Então, faça de todas as suas ações uma prática de yoga. E outra, depois na Gita vai aparecer a definição disto. Yoga Karma Sukha Aushalam. A definição da palavra yoga. E dentro dessa definição está dito, yoga é a habilidade na ação. Ou seja, faça o melhor que você pode fazer o tempo todo. Por quê? Porque quando você faz o melhor que você pode fazer o tempo todo na sua vida, você tem um ganho muito importante. E este ganho muito importante que você tem na sua vida é tranquilidade. Quando você faz o seu melhor, quando você tem certeza que você fez o seu melhor, você fica tranquilo, você fica em paz consigo mesmo. E o que você precisa para este estudo, para esta vida de yoga? Você precisa de uma mente tranquila para ouvir o que é este ensinamento, o que o seu professor vai te transmitir. Porque enquanto a tua mente está totalmente agitada com tudo aí, fazendo as coisas de qualquer jeito, você não tem clareza mental. Então, você precisa desenvolver essa clareza mental. E é o que Krishna, então, vai falar para Arjuna. Krishna fala para Arjuna, a partir do 2º capítulo, rapaz, ou primão, porque eles são primos, faz o seguinte, faz o que você tem que fazer, porque você é um guerreiro, portanto, você tem que guerrear. Você não tem como fugir disso. Esse é o seu dharma. Esse é o seu papel dentro dessa história. Então, cumpra com o seu papel da melhor forma que você puder. E os resultados, o que vai acontecer daí, não se preocupa, tá? Porque quem vai dar esses resultados sou eu. Porque eu sou a ordem. Eu sou o Ishvara. E isso Krishna vai revelar para ele lá mais tarde, quando ele apresenta aquela capa do disco do Jimi Hendrix. Já viram a capa do disco do Jimi Hendrix? É ali que Krishna se revela para Arjuna como Ishvara, como a própria ordem do universo. Então ele diz para Arjuna ali,
Primão, não se preocupa. Faça o que você tem que fazer. E o que vai acontecer não é problema seu. É meu. Sou eu que determino o que vai acontecer no universo. Então não se sinta culpado, porque essa culpa, esse fardo, você não vai carregar. Isso aí sou eu. Segue aí com a história. O interessante é que eu acho que fica difícil, às vezes, as pessoas pegarem, né, assim, e não culpa, assim, exige um certo estudo, inclusive falar disso é o papel da formação, por exemplo, né, que a gente está aberto aí, né, para as turmas de 2022, presencial, no caso, né, em São Paulo, no Rio, em Brasília. Pega o link ali na bio minha lá e me pede, se não for de São Paulo, que por enquanto só tem o link de São Paulo lá. Porque esse é um estudo que tem que ser feito sistematicamente, porque tem coisas que, às vezes, assim, eu super entendo, eu não sei quem, né, pode levantar inclusive a mão, falar assim, quem olha para isso e diz assim, tipo, cara, nada a ver, né, isso ou então, assim, eu até consigo ver a validade nisso, mas eu não consigo visualizar um futuro em que eu consiga fazer esse troço. Super entendo, assim, super entendo. Mas aí, vamos pensar junto aqui numa coisa. Quando será que um estado de emoção extrema é um estado de tomar boas decisões? Pensa comigo nesse momento. Tipo, tá bebum, tristão no bar. Mandar o WhatsApp para o seu ex, para sua ex, será uma boa decisão? Só porque você está mega triste, assim? Será realmente uma boa decisão? Provavelmente não. Será que se você está mega ultra feliz, super feliz com uma pessoa que te deu um presente, né, de casamento, super genial, etc. Será que é uma boa ideia você chamar essa pessoa por causa desse presente, você ficou mega feliz, para ser um parceiro de negócio seu? Será que isso é uma boa ideia? Será que por causa de uma mega decepção amorosa, você deve largar o seu emprego, que você está vendo que não tem luz no fim do túnel? Então, dificilmente você poderá dizer que é uma boa ideia. Por quê? O sentimento é uma forma da gente reagir às coisas que vão ou ao encontro ou de encontro aos nossos desejos, às nossas expectativas, às nossas preferências, gostos e aversões. E ok, né? Ok. Agora, o sentimento não justifica decisões que deveriam ser tomadas de forma racional. Então, existe o domínio do sentimento. Qual é o domínio do sentimento? Será que eu vou me aproximar daquela pessoa? Será que eu vou eleger ele ou ela como parceiro de vida? Será que isso é o domínio do sentimento? E mesmo assim, o nível desse comprometimento é uma coisa de razão. E existe o domínio da razão também, onde o sentimento ele pode ou não estar presente, mas ele não é o fiel da balança ali, não é ele que vai, não deveria ser. Porque se a gente pega ali nessa situação como a Arjuna, está muito triste, muito decepcionado, etc. Então não vou fazer nada, é a pior decisão possível, em todos os níveis. É um profundo desrespeito com a família dele, que sofreu com ele ali 13 anos, comendo pão que Yamaraja amassou, né, na floresta. Tentaram matar eles, tentaram matar os filhos dele, a mulher deles, tentaram acabar com eles várias vezes, armadilhas, foram enganados, uma coisa horrível, né? E estão nessa situação justamente por causa de uma trapaça inicialmente. Então, assim, tá tudo errado. Então, em que mundo, né? Em que mundo você pode abandonar simplesmente? Não, deixa como tá, deixa para lá. Em que mundo isso é justificável? Não, mas é que eu estava muito triste, daí eu não fiz. Velho, essa desculpa... Olha, é bom você acreditar muito nisso, porque para depois te sustentar nos momentos de arrependimento, vai ser a barra pesada, né? Tipo, não, mas é que eu estava muito triste, então eu realmente não queria matar meu avô, então eu deixei ele matar o exército inteiro. Cara, não tem como, entendeu?
Porém, dá para entender o que que acontece? Arjuna está sentindo aquilo, ele toma um sacode, mas ao mesmo tempo ele está sendo instruído a pensar sobre as questões que o afligem, tipo essa. Pô, mas eu vou matar todo mundo. Não, olha só, o lance é o seguinte. Você atira a flecha. Quem escolhe se ela vai acertar ou não sou eu. Ou seja, é a ordem do cosmos. Você não sabe se vai bater um vento, se vai quebrar, se vai entrar alguém na frente. Você pode acertar. Agora, você vai acertar ou não, e se você acertar, se vai ser um ferimento fatal ou não, isso aí quem decide é a ordem do cosmos, simbolizada ali na figura de Cristo. E aí ele vai, né, e mais, ele fala, olha só, você não deve se preocupar e nem derramar lágrimas com relação aos vivos e nem aos mortos. Porque os vivos fazem suas próprias escolhas. Todo mundo está ali do outro lado, ninguém está obrigado. Todo mundo tomou suas próprias decisões e está ali do outro lado. Então, com isso, você não se preocupa, você respeita as decisões dessas pessoas. E os mortos, esses aí já foram, velho. Esse aí você nem conta mais, não, né? Tá no body count, isso aí da guerra, que aliás é bem alto. É bem alto. Isso aí já nem conta mais. Então você não se preocupa nem com os vivos e nem com os mortos. Os vivos já tomaram suas decisões. Os mortos já foram. Eles não estão mais nesse domínio. Então você realmente não tem preocupações. E quando alguém fala essas coisas, é que começa a sacudir crenças, começam a sacudir raciocínios anteriores, né? Referências anteriores que você acreditou que era uma coisa sólida, que era uma coisa firme, que era uma coisa inabalável, né? Por quê? Porque me faz sentir dessa maneira. Mas, né? A realidade é X, você percebe Y, filtrada pelos teus sentidos, filtrada pelos teus valores, filtrada pelas tuas experiências, filtrada. Então tem como você olhar para essa questão e de repente uma coisa que te fazia ficar triste te faz ficar feliz, de repente, sob um outro prisma, sob uma outra ótica, sob uma outra forma. E o contrário também é verdadeiro. Alguma coisa, uma notícia que te fez muito feliz, no instante seguinte pode te pôr muito triste. Né? E para finalizar, né, nesse quesito, porque eu sempre me lembro disso, eu custei pra caramba, né? Porque tem gente que fala assim que gosta de Star Wars, né? A pessoa vai gostar desse negócio aí, né? Essa fantasia, meio boboca, não sei o quê. Mas, cara, tem umas paradas ali que são verdadeiras pérolas. E tem uma cena, quem sabe os filmes vai saber, que o Luke tá no treinamento ali com o verdinho lá com o Yoda e ele tem uma visão do futuro. E ele vê ali que ele fala, né, que o Han, né, o Han Solo e a Leia, eles vão se machucar, estão sofrendo. E ele pergunta pro mestre Yoda assim, mas será que eu devo ir lá ajudar? E o Yoda fala uma coisa que eu passei muito tempo sem entender, porque eu era criança quando eu assisti e tal, depois eu nunca mais pensei sobre isso, depois eu voltei a pensar e falei assim, rapaz, esse velho sabia das coisas. E aí pergunta, será que eu devo ajudar? E o mestre Yoda fala assim, olha, se você respeita as escolhas deles, tudo que eles fizeram até agora, se você respeita, né, você não deve ir. Porque se você for, você vai estar colocando todas as escolhas, tudo aquilo que eles lutaram para conseguir, tudo isso você vai estar jogando fora. E eu levei um tempão para entender essa declaração deles. Vai lá, ajuda eles logo. E é o que ele faz, né? E, aliás, acontece um monte de cagada justamente porque ele vai, né? E ele fala, olha, você pode ajudá-los, mas você vai desrespeitar, né? Você vai jogar fora, né? As escolhas deles, tudo pelos quais eles lutaram. Por quê? As escolhas são deles, filho. Eles escolheram isso, as escolhas são deles, tem que lidar com as consequências das ações dele. Tu vai com essa magiquinha, olha o futuro, vai lá e vai interferir. Não, filho. Você não se preocupa nem com os vivos, nem com os mortos. Né? Tomou a escolha consciente, está lá, então é por isso, se você puder ajudar, você ajuda, mas não porque você viu, porque vai acontecer isso ou aquilo que você acredita, e você vai interferir nas coisas dos outros, e isso reverbera aí na palavra de Krishna, né? E, em última instância, você não se preocupa nem com os vivos, nem com os mortos. Eu sempre achei isso bem interessante. E você tocou num ponto interessante, né, que são os nossos preconceitos ou as nossas crenças. A Arjuna também está preso a isso.
Ele está preso a uma ideia, a uma crença, porque nada pode ser afirmado em relação a isso, para onde ele vai, né? O que vai acontecer com ele se ele matar a família dele. Ele está preocupado porque ele aprendeu que fazer causar o sofrimento ou matar alguém é uma coisa chamada dentro da tradição de papam, né? Que poderia ser traduzido mal e porcamente para o português como pecado, como muitas vezes a gente vê traduzido para português e inglês com essas palavras. Mas o papam seria o resultado de uma ação inadequada. Vamos traduzir de uma forma mais interessante. Então, a Arjuna está com medo disso. A Arjuna está com medo. Para onde é que eu vou se eu fizer isso? E tipo, galera, a gente nem sabe. Isso não é um fato. Ninguém pode nos afirmar que a gente vai para algum lugar ou que a gente vai pagar por essas ações específicas se fizermos isso ou aquilo. Então, Krishna também está dizendo isso para ele. Cara, não tem punya ou papa, porque eu sou a própria ordem. Esses resultados sou eu quem dou. Não é você quem escolhe. Então, não se preocupa com punya e papa. E nem se preocupa para onde você vai, porque, na verdade, você não vai para lugar nenhum. Vai pro inferno! Você é livre de limitação, cara. Você é o todo. Entende isso. Ele só vai, obviamente, entender isso mais para frente. E aí que vem, né, a importância do aprofundamento no estudo, no aprofundamento nesse tema todo, que não é uma questão só de yoga, mas é uma questão de vida, né? É uma questão que toca as nossas vidas, que é o que eu devo fazer, como eu devo conduzir a minha vida e quem eu sou no final das contas. Então é necessário um amadurecimento. E esse amadurecimento da mente, ele não vai vir contigo sentado na praia ou no botequim batendo papo com os amigos. Só vai acontecer a partir do momento em que você se dedicar a isto. Patanjali tem um sutra na sua obra, o primeiro sutra do capítulo 2, que descreve exatamente isso. Patanjali diz: Tapaswadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. Ou seja, Karma Yoga, que é o tema da Gita também. O que é Karma Yoga? É tapaha, ou seja, é empenho. Você vai ter que se dedicar a isso, porque ninguém pode te iluminar, ninguém pode fazer esse serviço para você. Ninguém pode trazer essa clareza para você. Os professores podem te mostrar o caminho, mas é você que vai precisar se empenhar e se dedicar a essa vida. Depois ele diz Swadhyaya. E Swadhyaya significa o contato constante com a tradição, o contato constante com o Veda. Ou seja, é necessário que você estude aquilo constantemente para que você entenda o que está ali, para que você entenda a mensagem que aquilo quer transmitir. E por último, Patanjali fala Ishvara Pranidhana, ou seja, tenha a capacidade de entender que os acontecimentos do universo não dependem de você. Os acontecimentos do universo, tudo que vai acontecer, porque faz parte dessa ordem. Eu costumo dizer para os meus alunos, para ilustrar isso de uma forma mais simples e boba, mais direta, que é: você não escolhe nem mesmo a hora de ir ao banheiro. Se der vontade de fazer xixi, você vai ter que ir para o banheiro. A escolha é: ou vou para o banheiro ou faço nas calças. Isso você pode escolher. Você só não pode escolher a hora que vem a vontade de fazer xixi. Por quê? Porque existe uma ordem no seu corpo. Se você bebeu água, em algum momento essa água vai precisar sair. Faz parte da ordem. Ela não vai ficar dentro do seu corpo para sempre. É preciso entender isso. Então, Patanjali fala sobre isso. Então, esse caminho de dedicação, de empenho e de amadurecimento pessoal vai depender de você. E para isso nós procuramos os nossos professores. É para isso que nós procuramos um curso de formação ou um curso de aprofundamento no tema, seja ele qual for. Por quê? Porque aquilo torna-se
prioridade para mim. Ou seja, eu não quero mais viver nessa confusão. Quando eu olho para a minha vida e vejo as decisões que eu tomei relativas a isso, eu falo, caraca, ainda bem. Hoje mesmo eu tinha colocado um vídeo lá no meu Instagram falando disso. Tipo, por quantos anos eu gastei o meu rico dinheirinho e gastei o meu rico tempo indo para a Índia. Galera, eu já fui para a Índia 11 vezes. Eu podia ter viajado para outros lugares na vida, ter curtido praias, sei lá, passeios mais confortáveis. Mas por mais de 13 anos, eu vou para o ashram, deitar numa caminha com um colchãozinho fininho, ficar lá comendo aquela comidinha gostosa, mas sentado no chão, estudando pra caramba. A comida é boa. Por quê? Porque vale a pena. Porque é uma prioridade para mim. É uma prioridade amadurecer e me libertar do sofrimento, me libertar da confusão. É por isso que a gente vai atrás do ensinamento, do estudo, de um curso, de um aprofundamento. Porque no começo a gente não entende nada. Né? E Krishna, dentro da Gita, né? Shankara, principalmente, dentro do comentário da Gita, fala sobre isso. Existe um primeiro nível de estudante que se chama Vidyarthi, que é aquele que ainda não está maduro, que ainda não conhece nada, simplesmente se joga lá e tenta absorver alguma coisa, mas não absorve. Depois tem um cara que se chama Antevasi, que é o cara que está mais ou menos. E depois tem um cara que se chama Shishya. E Shishya é essa pessoa que tem essa maturidade e que está preparada e que está realmente determinada a se dedicar a esse conhecimento. Se aquilo ali faz real sentido para você, ali sim você pode se chamar de Shishya. E se você tem ali uma mente com uma determinada maturidade e determinadas qualidades que aparecem ali, até mesmo dentro da Gita ou dentro do Tattva Bodha, né, que são ali descritas determinadas qualidades que você precisa ter para quê? Para se colocar nesse lugar ou nessa situação na qual você está realmente decidido. Quero acabar com este sofrimento. Quero acabar com esta confusão. Eu não quero mais uma vida de tristeza. E a tristeza relativa, ela vai acontecer, como eu já falei aqui antes. Não é que você se iluminou, que agora você está acima das emoções e dos sentimentos. Isso nunca vai acontecer. A questão é que quando você tem clareza, você olha para o sentimento e a emoção com razão, como você já falou, né? com essa perspectiva racional. Antes dessa perspectiva racional, você está simplesmente sendo levado por esse turbilhão de emoções. E aí você não vai a lugar nenhum. Portanto, você pode escolher. Você pode viver a sua vida inteira sem chegar a lugar nenhum, vivendo simplesmente empurrado por essas emoções, ou você pode decidir, como Krishna, como Arjuna, desculpa, decide ali no campo de batalha. Krishna, por favor, me ensine. Eu quero ser o seu aluno. Por favor, me ensine de maneira que eu possa me libertar desta confusão. E nós também, como professores, aqui nos colocamos nesse lugar já. Porque nós buscamos os nossos professores. E chegamos lá para os nossos professores e falamos, por favor, ajuda a gente a se libertar dessas picuinhas da vida tão chatas. Eu quero um pouquinho mais de clareza. E não à toa, hoje em dia, a gente pode transmitir isso para os nossos alunos, né? Para essas pessoas que vêm buscar com a gente, que vêm buscar a gente, que vêm estudar com a gente, ou que até mesmo simplesmente acompanham aí as nossas mídias, né? Os textos que a gente coloca, os vídeos que a gente coloca, as práticas de yoga que a gente coloca. E vem estudar com a gente. Por quê? Porque ali é o pontapé. Ali a gente começa. O professor ao seu lado vai te dar todo o apoio que você precisa, assim como Krishna está dando esse apoio para Arjuna. Mas depois, até mesmo, Krishna morre.
E Arjuna precisa continuar o caminho dele, precisa continuar amadurecendo. Então, nós fazemos esse papel também, seja na formação, seja em outros cursos e workshops que a gente dá. A gente dá ali um vislumbre. Olha só, o caminho é por aqui, galera. Até hoje fez sentido pra gente. E vou te dizer, cara, a minha vida melhorou muito, tá? A minha vida melhorou muito. Então, quando eu percebo que a minha vida melhorou muito, eu quero que a sua vida melhore também. E eu posso te mostrar aqui mais ou menos o caminho das pedras. Exatamente. E, na verdade, né, o interessante da situação, talvez até para situar a galera que precisa de uma luz aí, né? Assim, o importante o sentimento é sentimento. Você sente e acabou. Você deixa vir. Se é tristeza, tristeza. Se é alegria, alegria. Você não tem que pensar sobre isso. É preciso sentir. Se for a tristeza, né, que é o tema, um dos temas, né? Então, sente, chora se for necessário, busca ajuda se for necessário, resolve a causa se for possível, mas evite tomar decisões, né, sob a luz, ou no caso, sob a sombra, desses sentimentos muito intensos. E o que emergencialmente pode ser feito é isso, tentar ter alguma clareza sobre a natureza do sentimento, né, o deixar-se sentir aquele sentimento, mas não tentar fazer coisas racionais impulsionado por razões sentimentais. Essas duas coisas não conversam, na verdade. No longo prazo, é isso que está falando, né? O procurar se aprimorar, né, nesse caminho de autoconhecimento, que beira, né, se não podemos dizer, mergulha na espiritualidade, porque é uma palavra que se usa para ir onde, né, onde o corpo, a mente, alguma coisa que está além, nesse sentido. E é um estudo, né, que é um grande apresentar de uma outra realidade que não conhecemos normalmente, porque este assunto não é mencionado na nossa educação normal, pelos nossos professores, professoras, pais e mães. O irônico da situação é que todo mundo precisaria saber disso, viveria vidas melhores por causa disso. E, no entanto, esse assunto não é tocado. Onde ele é tocado? Aqui, né, em situações como essa, mas de modo superficial, e de modo realmente a ter um impacto mais duradouro, em que se possa não só entender, mas passar isso para outras pessoas, em ocasiões como o curso de formação, que a intenção é justamente essa, né? Fazer entender. E por que é presencial? Pô, tem que ter a pessoa ali, né, disponível, né, e não ali enquanto toma chá, parará, etc., que, né, numa outra situação até poderia ser uma coisa aceitável, a pessoa mora, sei lá, né, não tem absolutamente nenhum acesso, etc., vá lá, mas numa situação ideal não. E também porque, no modo extensivo, você tem tempo de ir lidando com essas coisas e se debatendo, né, contra elas e dizendo não é isso, e questionando, e indo contra, etc. E a gente, né, conversando, explicando, esclarecendo, mostrando, né, que normalmente é uma encruzilhada, né? Se você olha para o lado de cá, não parece ter muita saída. E se você olha do lado de cá, né, que o yoga te aponta, parece que vai ficar mais interessante, você pode fazer alguma coisa sobre isso. Então, na verdade, essa é a intenção, né? Tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares, o que é difícil, né, quando não se tem o treino ou o conhecimento necessário para tentar fazer uma coisa dessas, né? Mas isso é uma habilidade adquirida, na real. Isso é uma habilidade adquirida. Pode e deve ser adquirido. Isso é qualidade de vida, na verdade, né? Então, assim, não sei quem se deixou automaticamente enganar, digamos assim, pelo título, né? Que é a saída para a confusão mental e a tristeza. Mas, assim, não existe pílula para isso, né? Não tem um negócio que faça assim, capuf, e vai tudo embora. Não tem muito como. Mas fica realmente aí o convite para quem gostaria de se aprofundar, para quem gostaria de estar com a gente, né, em mais esse mergulho aí. Eu ia dizer primeira turma de 2022, na real, tanto Brasília quanto São Paulo só terão uma turma em 2022 e no Rio de Janeiro terão duas, mas as inscrições ainda estão acontecendo aí. A galera, uma parte deixa em cima da hora e aparece aquele e-mail esperto dizendo assim,
80% das vagas preenchidas. Aí começa aquele corre, corre louco. Eita, nossa. Começa aquele corre, corre maluco, né, para ocupar as vagas. Então, uma vez uma pessoa até comentou isso no curso, falou assim, não, porque eu recebi aquele e-mail de 70% das vagas, mas eu achei até que era mentira. Eu fui lá, me inscrevi isso aqui, quando apareceu lá, tô vendo que não era mentira mesmo, não. Tá cheio essa bagaça, etc e tal. Mas é isso, né? Fica aí o convite para quem quiser acompanhar a gente mais essa jornada aí, que demora, né, que dura um ano e que te habilita, né, a entender isso melhor, seja para si ou para passar isso para outras pessoas, que é bem legal, inclusive. É um mergulho, né? E é isso que a gente precisa. Se isso é uma prioridade, né? Como eu estava falando, se isso me interessa, se isso me chama a atenção, né? Que é o que a última porção do Veda nos fala, né? O que é o que Vedanta nos fala. Vedanta nos fala o seguinte: olha só, sabia que existe uma solução para esse sofrimento e que para este sofrimento você não precisa fazer coisa alguma? E aí você olha com aquela cara assim de what? Como assim? Fale-me mais sobre isso, né? Como é que, sem fazer coisa alguma, eu posso ser essa pessoa feliz, plena, satisfeita, totalmente segura de mim mesma, se tudo que eu acreditei até hoje era através das coisas que eu precisava conquistar? Fernanda Neves, manda aí pra gente um direct, ou para mim ou para o Leandro, que a gente manda as informações sobre a turma de Brasília para você, tá? Mas no momento em que a gente ouve falar disso, se isso... Manda aí, Simone, manda aí pra gente um direct que a gente responde para você logo em seguida, depois da live. Então, se eu chego nesse ponto, e se isso faz sentido para mim, vem cá, eu quero fugir, eu quero sair dessa situação, conte-me mais sobre isso, sim. Porque eu não quero mais viver essa vida miserável de sofrimento, de tristeza e de confusão. Eu quero viver uma vida plena. Eu quero viver uma vida feliz. E feliz é o que você é. Feliz não requer, felicidade não requer nenhum esforço, né? Acho que esse foi até o tema da prática que eu dei ontem no YouTube, para quem me segue lá. Mas a felicidade não requer nenhum esforço. E eu posso te provar isso já. Se liga. Todas as noites que você vai dormir o seu soninho justo, quando você apaga totalmente, quando não existe nem mesmo o sonho, o que resta é a sua existência como a testemunha da ausência de todas as coisas que existem. E quando você testemunha a ausência de todas as coisas, você também está testemunhando uma coisa. Você está testemunhando o fato de que você existe, embora as outras coisas não existam. Tá meio complicado o que eu estou falando, mas se liga. Quando você se dá disto, e lá no começo da manhã você acorda do seu sono profundo, qual é a primeira coisa que você diz quando você acorda do seu sono profundo? Putz, dormi bem, que delícia, que maravilha. Por quê? Porque o sono profundo revela o fato de que você é livre de todo o sofrimento. E revela o fato de que nenhum esforço é necessário para isso. Você está simplesmente dormindo. Isso é natural para você. E muitas pessoas percebem até mesmo isso acordadas, digamos, no fim da prática de yoga, lá no Shavasana, no Yoga Nidra. A pessoa quer sair do Trikonasana, a pessoa quer sair do Adho Mukha, a pessoa quer sair da postura do guerreiro, mas eu garanto que a maioria das pessoas não quer sair do Shavasana. Por quê? Porque não exige nenhum esforço. É simplesmente você lá deitadão no chão, sendo quem você é. Você não precisa ser alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, homem ou mulher, jovem ou idoso. Nenhuma dessas características é necessária para aquele momento. É simplesmente ser quem você é. E você se dá conta, olha só que gostoso, olha que bom, olha que maravilha que é ser simplesmente quem eu sou. Então aquele Shavasana revela para você a pessoa tranquila e feliz que você é.
O problema é que você muitas vezes não aprende nada com isso. E quando você sai do Shavasana, todos os problemas vêm junto de volta. E é por isso que você precisa ou deveria aprofundar a tua prática de yoga, porque senão a sua prática de yoga vai ser simplesmente um paliativo. Eu vou lá, me sinto bem, é uma delícia, tomo um chazinho no estúdio, converso com as pessoas shanti ali, muito legal, ouço uma musiquinha e depois, quando eu saio do estúdio, na primeira buzinada que eu ouço, todos os cachorros já são soltos por mim. Por quê? Porque não adiantou nada. É simplesmente uma experiência. Então você tem que transformar essa experiência em entendimento. E esse entendimento, ele só vai se sedimentar, ele só vai se firmar com constância, que é o tal do tapaha, que Patanjali fala. Só com dedicação, só com empenho. Não tem outro caminho. Como o Leandro falou, não existe pílula mágica. Assim como as pessoas querem a pílula mágica em dezembro para emagrecer e caber no biquíni, na sunga para o verão, não existe essa pílula mágica, galera. Você não vai conseguir em um mês ficar na forma de um atleta de alto nível para o verão. Assim como não é em uma aula de yoga, não é em um ano de aulas de yoga, não é nem mesmo em 10 anos de aula de yoga, e eu digo isso por experiência própria, a gente já pratica e estuda há mais de 20 anos, que você vai resolver o problema. São 20 anos de estudo nas costas, e ainda, 20 anos depois, eu falo, caraca, captei a vossa mensagem, ó sábio guru, consegui entender agora de uma forma totalmente diferente o que eu estava achando que era totalmente outra coisa. Então, dediquem-se, apliquem-se, busquem o conhecimento dessas pessoas com as quais vocês têm esse vínculo de confiança, né? Que são os nossos professores. Então, se você, sei lá, confia em mim, vem junto comigo. Se você confia no Leandro e o que eu falo e o que o Leandro fala não foge à lógica, venham junto com a gente. Né? Se vocês têm aí outros professores e outras referências, colhem neles também, porque só assim a gente se liberta dessa confusão da mente. Fato. É isso. Acho que o recado está dado, é isso aí. Entre em contato com a gente aí, se quiserem se aprofundar. Não tem como passar isso tudo, né, assim, não tem condição realmente, mas espero que o que tenha ouvido tenha realmente ajudado. Particularmente, hoje eu espremi essas lives, foi normalmente é 1 da tarde, o Bruno não podia, mas agora eu tenho exame de faixa do Miguel, sabia? Lá no Jiu-Jitsu. Aí. As perguntas, a gente pode fazer o seguinte, pode abrir caixa de perguntas ali nas coisas. Vou abrir uma, abre uma também, a gente sai respondendo a galera lá. Quem tiver dúvidas, saca lá que a gente põe as coisas aí. E agradeço mais uma vez a participação. Bruno, sempre é bom, sempre dá uma galera aqui para ver as coisas. E acho, olha, vai mandar direct aí, manda pra gente que a gente está organizando a turma, vai ser bem legal. Isso. E aí vamos deixar ali nos stories uma caixinha de perguntas e mandem as perguntas pra gente, dúvidas que vocês tiverem, curiosidades, qualquer coisa que a gente responde em breve. Fechado? Valeu, gente. Um grande abraço para todos aí. A live fica gravada, depois eu vou mandar ela para o Bruno também, ele põe no perfil dele se quiser. E mais gente vai poder assistir. Valeu, nos vemos em breve aí nas turmas de formação, em janeiro em São Paulo e Brasília e fevereiro no Rio de Janeiro. Valeu! Valeu! Valeu!